Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda a gente se reúne para estudar um novo livro agora, né? Já terminamos a Gênese, já terminamos o Espiritismo em sua mais simples expressão. Hoje a gente vai estudar um opúsculo, né? Um livreto, um livrinho, que é um recorte da Revista Espírita. Mas antes de entrar nele, aproveitar a presença da Ana aqui para agradecer. Ela me substituiu semana passada, né? Eu já assisti, fui picar uma cebola, fazer uma carninha, fiquei no YouTube ligado lá, ouvindo as explicações, foi muito bom. Então, a Ana que encerrou, né? Assim, o livro do Espiritismo em sua expressão mais simples, e ficou muito bom o debate, foi muito interessante, né? Faltava só o finalzinho dele mesmo. Então, fica aí, Ana. Obrigado, viu, pelo seu trabalho aí. As ordens. Sempre que precisar, e eu puder contribuir, conta comigo. Eu conto mesmo, por isso que quando eu não posso, eu já te mando um zap na hora. Fica à vontade, velhinha. Não, só para comentar, né, que no grupo aqui, que a Ana está de idade nova, comemorou o aniversário sábado, que você continue, Ana, com essa disponibilidade e dando de si o que você tem. Isso é muito bom. Eu agradeço a todos vocês e a você, Vera. Muito obrigada. Veia de idade nova. Muito bem. Obrigado, Verinha. Então, a Verinha fala por todos aqui, né? Parabéns para a Ana. E agradecer a pessoa que é companheira de trabalho aí, que sempre colabora com os nossos estudos. Um pouquinho mais experiente, então. Bom, então a gente terminou o Espiritismo em sua mais simples expressão. Eu não tenho nada a acrescentar do que foi falado na reunião passada. Eu só quero dar um destaque, rapidamente, se eu achar, né? Porque eu separei aqui agora, não estou achando. Que é justamente para uma frase, que é essa aqui, ó, que fala o seguinte. Eu lembro a frase de cabeça, mas é aqui, ó. Zombaram das mesas girantes. Jamais zombarão da filosofia e da moral que dela decorre. Essa frase é muito, muito forte, porque quando a gente vai tratar de fenômenos que o ser humano ainda não domina, sempre vão ter os incrédulos, e está tudo bem, isso faz parte do jogo. Né? A gente não estou criticando ninguém que não acredita. Mas e despertou um sentimento assim. Em vez de se debater se a mesa girou ou não, no primeiro momento, vamos debater a filosofia que a doutrina traz, o ensinamento moral, porque aí eu acredito que as pessoas acabam ficando sem argumentos. Porque contra as mesas girantes há argumentos. Há argumentos falhos, claro, né? A gente sabe. Mas é possível se debater, porque é um fenômeno histórico. Fenômenos históricos, as pessoas discutem, né? Tem pontos de vista e tal, ainda mais quando se trata de um fenômeno que não dominamos tão bem ainda. Né? Nós temos as nossas reuniões, a gente consegue manifestações aí, a gente sabe disso, né? Mas, especialmente nos fenômenos físicos, a gente ainda não domina totalmente, né? Não está tão difundido na humanidade assim. Mas a doutrina espírita está aí. E nós, que somos estudiosos da doutrina espírita, estamos aí toda semana estudando, né? O pessoal aqui participa até de mais de um grupo, estuda bastante. O principal nosso é debater a filosofia e a moral espírita, muito mais importante do que o fenômeno, porque o fenômeno é só um instrumento. Ele é só um instrumento com uma finalidade muito maior, um objetivo muito grande, que é
a difusão dessa moral, dessa filosofia, que tem por objetivo, né, tem como fim o melhoramento do ser humano. Então, só queria fazer esse comentário, porque me chamou muita atenção. E outra coisa também, vejo que interessante, esse fim de semana eu estive em São Paulo, né, no encontro de família, por isso que eu não participei da reunião. E nesse encontro de família eu ganhei uma caixa de livro espírita, um primo que vai mudar, e ele me deu o livro que nós estamos estudando. Eu não tinha esse caderno que tem todos esses livros, né? Então a gente terminou aqui o Espiritismo em sua mais simples expressão, e que a gente vai entrar agora no resumo dos fenômenos espíritas. Então, achei legal, quis compartilhar com vocês. Bom, vamos ao que interessa. Então, nós vamos, hoje, começar esse novo, eu vou chamar de opúsculo, né, de livrinho, porque ele já foi publicado na Revista Espírita de abril de 1864, mas depois, nessa publicação, que a gente estava usando, né, para estudar o Espiritismo na sua expressão mais simples, acabou que ele consta como o capítulo 2. E na Kardecpédia, ele também consta como um livro em separado. Então, a gente vai tratar como se fosse um livro. Mas eu relembro que ele é um recorte da Revista Espírita de abril de 1864. Eu abri aqui a Kardecpédia só para mostrar para vocês, na Revista Espírita, como é que ele saiu. Então, o ano é 1864, nós estamos em abril, é uma parte da Revista Espírita. E na Revista Espírita, antes de entrar no texto, tem esse destaque aqui, eu acho importante a gente ler, para a gente entender o contexto em que foi feita a publicação. E ela diz o seguinte: esta instrução é feita visando, sobretudo, pessoas que não possuem qualquer noção do espiritismo e às quais se quer dar uma ideia sucinta em poucas palavras. Nos grupos ou reuniões espíritas, onde se acham assistentes noviços, ela pode ser útil ao preâmbulo das sessões, ou seja, no comecinho da sessão, conforme as necessidades. Então, me parece que esse livro ele é destacado e colocado nessa coletânea, porque o Espiritismo, em sua expressão mais simples, ele também traz um resumo, também traz uma linguagem mais fácil e traz o ensinamento numa síntese, num resumo. E aqui também, esse outro destaque aqui, esse livro chamado Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, também tem essa intenção, trazer em poucas palavras uma ideia mais sucinta. Então, também vamos conseguir aí dar uma vistoriada, vamos dizer assim, uma passada por várias ideias, vários ensinamentos espíritas que são aprofundados nas obras básicas, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né? Naqueles 5 que a gente bem conhece. Então, vamos lá. Vou colocar o texto na tela, e lembrando que nós estamos numa reunião horizontal e podem se manifestar à maneira e quando quiserem. Separei o texto aqui, né, como eu costumo fazer. E aí, no início, só queria também fazer um destaque. Ela é dividida em 4 partes, 5 partes. O texto que nós vamos estudar. Primeiro, são observações preliminares. Depois vai falar dos espíritos. Terceiro, manifestações dos espíritos. Quarto, médiuns. E termina com reuniões espíritas. Então, Kardec sempre colocando, né, de forma escalonada seus ensinamentos, porque ele vai começar como, né? Com as observações preliminares, vai dar
né, uma introdução. Depois ele vem falar de espírito, para depois falar da manifestação do espírito. A gente tem que entender bem o que é espírito antes de falar da manifestação do espírito. Depois que ele vai falar dos médiuns e depois das reuniões espíritas, que são aí que o papel do médium é fundamental, porque é ele que aumenta a comunicação nas sessões. Vamos lá. Observações preliminares. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos, nem os fins, dele fazem quase sempre uma ideia completamente falsa. E isso é uma grande verdade. Eu falo por mim mesmo, quando eu não era espírita, eu não tinha noção de como era uma prática espírita. Porque, até pela cultura, pelo mistério que envolve o fenômeno, eu achava que era só fenômeno. Então, era falar com o espírito, fazer aparecer uma coisa. Achava que tinha adivinhação no espiritismo, e a gente sabe que não tem, nós estudamos bem isso. Então, quem está alheio acaba tendo uma ideia completamente falsa do que acontece ali, né? Isso é muito comum, né? Vocês devem ter acontecido com vocês também, conversar com alguém que não é espírita, e a pessoa não tem a mínima noção de como que é a nossa prática, né? Bom, aí Kardec continua dizendo o seguinte: o que lhe falta, sobretudo, é o conhecimento do princípio, a chave primeira dos fenômenos. A falta disso, o que vem e o que ouvem é sem proveito e mesmo sem interesse para elas. Ou seja, foi como eu disse, mais do que o fenômeno, o que é importante? É a moral, a filosofia que está por trás do fenômeno. Então, quando eu não era espírita, eu nunca pensava no que o espírito estava falando, mas como é que ele fala, se a pessoa mudava de rosto ou não, se ela tinha que fazer um ritual ou não, né? O leigo se perde na curiosidade do fenômeno e deixa de lado o principal, que é o conhecimento inicial, né? É o motivo daquilo, é o porquê. Aí depois Kardec diz: a experiência tem demonstrado que apenas a visão ou o relato dos fenômenos não bastam para convencer. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes de confundirem fica mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito parece extraordinário, mais dele se suspeita. Então é justamente isso, né? Se a gente pegar uma pessoa leiga, não sabe nada de espiritismo, e levar lá para a nossa reunião de socorro, de desobsessão, primeiro que ela vai se assustar, né? Vai se assustar, ela vai duvidar, falar, eles devem ter combinado isso aqui antes, né? Pode duvidar. Quanto mais impressionante o fenômeno, mais ela vai desacreditar, né? E aí, e aí ela não vai se convencer daquilo, né? Ela não vai entender nem o motivo daquilo. E aí Kardec explica, olha, somente um estudo prévio, ou seja, um estudo feito antes, e um estudo sério, pode conduzir à convicção. Frequentemente, basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Ou seja, a gente pega uma pessoa que não sabe nada de espiritismo e explica o que nós estamos fazendo ali, ó, vai ter um médium, do lado vai ter um dialogador, depois outro médium, outro dialogador. A ideia da reunião de socorro é justamente socorrer os espíritos que ainda estão sendo socorridos no plano espiritual. A comunicação é importante, porque esses espíritos estão mais presos à matéria, então é importante para eles a comunicação via médium. Vai ter um diálogo para ajudá-lo nesse momento difícil. E todo um estudo anterior, aí a pessoa vai com outra visão para a reunião.
E aí ela vai entender, então é por isso que eles deixam ele falar primeiro, tenta acalmar, conduz o diálogo de uma forma que ele entenda o que aconteceu, para ele tentar deixar de lado a raiva, o ódio, a vingança que está atrapalhando ele naquele momento, para que ele consiga se ver onde ele está e conseguir, a partir dali, melhorar, seja aceitando socorro, buscando informação e tal. Então, independente do fenômeno que seja, esse estudo prévio ele é fundamental, porque convencer alguém através de um fenômeno é um erro, porque não vai levar ele a lugar nenhum. Ele pode não saber explicar o que aconteceu e mesmo assim falar, tem alguma coisa por trás aí que eu não estou sabendo. É isso que Kardec está falando para nós. Depois ele continua. Em todos os casos, é indispensável para a compreensão dos mais simples fenômenos a falta de uma instrução completa, um resumo sucinto da lei que rege as manifestações bastará para fazer considerar as coisas sob seu verdadeiro aspecto para as pessoas que nela ainda não estão iniciadas. Então, ele falou, a falta de uma instrução completa, porque o ideal, o que seria? A gente aprender tudo das obras básicas antes de uma reunião. Mas não dá. Olha aqui. A maioria de nós trabalha em reunião mediúnica há anos e estamos aqui estudando. Então, a falta disso, uma ideia sucinta, um estudo básico, ele consegue ajudar, né? Ele basta, como diz o texto, para considerar as coisas sob o seu verdadeiro aspecto. Então, ele é suficiente para que a pessoa, pelo menos, entenda o que está acontecendo. Então, o que Kardec está fazendo aqui, vocês devem ter percebido já. Como esse texto é voltado para aquele que não sabe nada, ele já está falando, é importante que a gente apresente pelo menos um texto sucinto desse para que a pessoa participe de uma reunião mediúnica. Ela precisa ter uma noção do que é espírito, o que é manifestação espírita, o que é médium e como se dá uma reunião espírita, que são os 4 passos que Kardec vai passar conosco aqui. E aqui já aproveito para dizer também que isso comprova quão fundamental é o nosso COEM. Porque se a gente chega no Luz e Amor e fala, eu quero trabalhar, o que vai acontecer? Muito bom, mas vamos fazer um COEM primeiro. É por causa disso aqui, O fundamento é esse. Porque eu imagino eu chegar direto numa reunião mediúnica, eu não ia saber, assim, nem para que lado que eu olhava, não saberia me portar, não teria noção de nada. Mas porém, a gente tem o passo a passo, as reuniões, né, os treinamentos de concentração, estudo de fase por fase, para a gente conseguir participar da reunião. Fica à vontade, José. E lembrando também da importância, assim, da preparação também do médium, porque no começo, geralmente é muito sofrido, sente muito efeito físico, muito desconforto. Então, é uma preparação para todo mundo, né? E não só isso, e também de criar afinidade com o grupo que você vai trabalhar, para criar uma sintonia, Então, assim, é toda uma preparação nos detalhes, para que tudo dê certo. Daí tem o choque anímico. Então, além das questões físicas, tem as questões espirituais, que para ser mais efetivo o trabalho,
é isso, né? Que seja interessante, que todos saibam o que estão fazendo, como está fazendo e o que vai acontecer, porque eu vi que muita gente assustou logo nas primeiras reuniões e falava assim: ah, eu não vou conseguir, porque a gente sente muito e tal, e eu não quero sentir mais isso. Só que passa. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a trabalhar isso também. E depois fica tão natural que você fala, nossa, nem acredito. Bem lembrado, é isso mesmo. Além dessa instrução do conhecimento técnico, né, que é o que o texto está falando aqui, a Gisele bem pontuou da preparação do médium, né, entender como é, e passar por todo esse passo, e também, é muito importante, a afinidade do grupo, né? A gente se conhecer, então a gente sabe que um tem. Além da amizade, né, do vínculo fluido, você conhecer as características, né? Ah, esse fala mais alto, esse fala mais baixo, né? Esse é mais assim, esse é mais assado, e a gente cria um vínculo de amizade mesmo, né? Acho que a gente, muitos grupos aí, a gente sai do Coen, forma um grupinho, esse grupinho vai por anos a fio aí, trabalhando junto. Então, é isso aí, muito bem lembrado. Então, no texto aqui, o Kardec está ratificando essa necessidade do Coen, né? Como eu disse. Então, ele encerra esse parágrafo dizendo: é o primeiro passo que damos na pequena instrução adiante. E aí ele diz: esta instrução foi feita, sobretudo, tendo em vista as pessoas que não possuem nenhuma noção do espiritismo, dos grupos ou reuniões espíritas, onde se encontram assistentes noviços, pode servir utilmente de preâmbulo às sessões segundo as necessidades. Então, é isso aí. Esse texto, então, que a gente vai estudar é como se fosse um preâmbulo para aquelas pessoas que vão iniciar na prática espírita. Então, também fica aí, quando a gente quiser dar uma revisada no espiritismo, né, ou quiser passar um texto para alguém para fazer um estudo preambular, esse texto também é uma boa dica. Então, vamos lá. Kardec, então, começa falando dos espíritos. Item 1. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, vejo que realmente é sucinto, mas é muito profundo. Kardec vem apresentar o espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por que uma ciência de observação? Porque o ponto de partida do estudo do espiritismo é pela observação. Foi assim que Kardec codificou, né? Ele produziu a sua obra. Ele observou os fenômenos e foi fazendo uma catalogação e foi desenvolvendo a ciência, né? Então, através dessa ciência observatória, né, da observação, é criado, né, ou é catalogado o espiritismo. O livro dos médiuns é um manual de comunicação espírita, e lá a gente tem catalogado, né, de forma bastante didática, através da ciência da observação, os tipos de médium, os tipos de fenômenos e por aí vai, né? E em relação à filosofia, porque eu sempre ouvi falar, o espiritismo é uma ciência, é uma religião e é uma filosofia. O ciência e o religião eu sempre entendi bem, mas o filosofia eu sempre entendia mais ou menos, sabe, aquele negócio assim. Mas aqui fica muito claro. Por que a gente pode tratar o espiritismo como uma filosofia? Porque ele compreende, está nele, as consequências morais dessas relações entre os espíritos entre os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Por quê? Porque na filosofia, a filosofia é o estudo do saber. A gente vai estudar, vai dialogar, vai tentar
criar ideias, né, das questões éticas, morais e tudo mais. Quando a gente vai debater a moral, o Espiritismo faz isso de ponta a ponta. Toda a sua extensão, o Espiritismo está debatendo algo moral, né? Por isso mesmo, o Espiritismo não traz dogma, ele não fala assim, ó, Gisele, anota aí, você pode fazer isso, isso e isso, e não pode isso, isso e isso. Não existe isso no Espiritismo. O Espiritismo demonstra as consequências das ações, nos autorresponsabiliza pelo que fazemos. Então, é todo um debate filosófico em cima disso. Ah, a Gisele vai fazer ou não? Depende dela, do momento que ela vive, e nenhum de nós tem capacidade de julgar se ela está acertando ou se ela está errando. É uma decisão dela. Assim como é ela que está plantando, é ela que vai colher. Então, o Espiritismo, ele compreende, as ideias dele estão compreendidas nessas relações e o caráter moral delas, né? Então, por isso que o Espiritismo trata, por exemplo, do livre-arbítrio e da reforma íntima numa questão de debate. Kardec, em toda a sua produção literária, ele está aberto ao debate. Na Revista Espírita tem cartas e cartas dele discutindo com químicos, biólogos, pessoal de humanas e tal, porque isso faz parte do Espiritismo, justamente por ser uma filosofia. Fique à vontade, José. O que me chamou muita atenção é a fé raciocinada, porque através dela a gente realmente pontua o que é legal, o que não é, o que vai acontecer, o que não vai, o que pode acontecer. Então, por isso que eu acho que estudar sempre, para a gente ver vários pontos de vistas e ler e depois refletir. Então, geralmente as outras religiões trazem muito pronto, e isso me incomoda. Então, eu sempre fui muito de questionar, muito de querer entender, mas por quê e tal. E então, isso é fantástico, porque traz tudo isso para nós. Isso, exatamente. Por isso que o Espiritismo é assim que funciona, né? Um estudo conjunto, horizontal, e não temos os dogmas. Claro, nós temos falar a verdade, fica um conceito um pouco aberto, mas a gente tem os fatos, né? Então, contra fatos não há argumentos. Mas o dogma pronto a gente não tem. E tudo que Kardec traz, tudo, é através de uma explicação. Então, por isso que ele é muito didático. Então, desde o começo, ele vai estudar o princípio da doutrina espírita, ele vai começar a falar de quê? De espíritos. Por que existe espírito? Ele não existe mesmo? Ele vai debatendo isso. Ele vai debatendo e tirando as conclusões, e a doutrina vai sendo construída assim, através do raciocínio, como a Gisele bem disse para nós. Muito bem, item 2. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a Terra ou em outros mundos. Isso aqui também é muito interessante de estudar, porque para quem é espírita, fala, mas é óbvio que o espírito é uma alma de quem morreu. Mas quem não conhece a doutrina espírita, acha que assim, quem é um espírito? O espírito emana, como se ele nascesse espírito daquele jeito, pronto, com esse nome, com essas características, com essa cultura, com essa moral, e nunca encarnou. Mas não. A gente estuda que os espíritos, todos, são criados simples e ignorantes, e cada um tem sua trajetória de várias e várias encarnações, cada um tem os seus méritos, né? Então, a gente vai, quando a gente começa a estudar um pouco mais, você vê que tem espíritos que tendem mais para falar de psicologia, né, na parte mental, outros trabalham mais na questão médica, biológica, outros
tem uma questão mais artística, então cada um tem a sua forma de atuar, os seus compromissos, justamente porque são alma daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, né, e foram se desenvolvendo. Verinha, fica à vontade. Então, sábado, na nossa reunião, nós fizemos 2 atendimentos, 2 fichinhas. Então, eu li, né, uma e li a outra e falei, fulano desencarnado. Aí, ele comunicou e ele perguntou para o dialogador, o que é desencarnado? O que significa? Porque essa senhora leu o meu nome e falou que eu estou desencarnado. E aí o Ebinho, com muita sabedoria, foi conversando, levando ele a entender, mas assim, ele mencionou mais de uma vez, para vocês verem que tem gente que não tem noção, que desencarna, que morre com, assim, leigo nessa parte. É isso mesmo. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu me tornei espírita com 22, 23 anos. Eu era um desses daí. Não sabia. Eu achava que fenômeno espírita só acontecia dentro da casa espírita. Então, assim, eu não tinha a mínima noção. A mínima mesmo. Né? Então, e a velhinha está relatando um caso. A pessoa desencarnou. O que é desencarnar? Eu não sabia que a pessoa tinha morrido. Né? E aí, companheiro aí tem que ser muito delicado mesmo, né, para chegar nessa conclusão, ajudar até que o próprio espírito conclua isso, né, por si só, né, para não ter um choque, né, de informações e tal, mas é isso aí. Então é uma ideia muito básica que Kardec traz, mas ela é importante ela ser dada. Então, o espírito é a alma daquele que viveu na Terra. Lembrando que esse livro é dedicado justamente às pessoas que não têm conhecimento espiritual. Bom, aí depois ele diz, as almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de onde se negue que quem crê na existência da alma, crê, por isso mesmo, na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Isso aqui também é bem básico, mas é muito interessante a gente estudar. Porque qual que é a diferença de alma e espírito? Tecnicamente, nenhuma. A gente utiliza no termo alma, seria daquele que está encarnado, né? E espírito, aquele que já está desencarnado. Mas é a mesma coisa. A diferença é que por exemplo, nós aqui, nós temos o nosso corpo físico. Só. Mas a essência, a história, as leis a que estamos submetidos é a mesma. Né? Então, é muito comum a gente ouvir de outras religiões o seguinte: quando eu morrer, minha alma vai para lá ou vai para cá. Então, significa o quê? Que essa pessoa acredita na existência da alma, não é isso? Porque a partir do momento que ela morre, ela está falando que ela vai para algum lugar. Então, ela acredita nessa relação de continuidade. Ou seja, a pessoa, ela acredita em espírito. O que talvez ela não acredite, e aí está o nosso total respeito, é na comunicação dos espíritos com as pessoas. Está tudo bem. Mas, quando alguém, às vezes a pessoa faz até entrevista, você acredita em espírito? Você acredita em espírito? Cara, você acredita que depois da morte do corpo físico tem alguma coisa além, você acredita no espírito. Pode dar outro nome, mas você acredita no espírito. Por isso que Kardec diz, negar os espíritos seria negar a alma. Né? E negar a alma é muito difícil de negar a alma. Muito difícil, porque a gente não consegue, tecnicamente, né, fora de explicar-lo. Né? Qual que é a diferença no corpo físico, no corpo vivo e no corpo morto? Um está vivo, mas o que faz ele ficar vivo? O que mantém ele vivo? Não é só uma questão orgânica. Se fosse só uma questão orgânica, a gente talvez poderia até reproduzir. Isso aí a gente não consegue fazer. E a Gisele falou que quando começou na doutrina não sabia a diferença, né, de espírito e alma, tá vendo? Estudar mesmo que a parte básica é muito importante.
porque é na base que a gente fortalece, inclusive, os outros conhecimentos que a gente adquire. Muito bem. Item 3. Geralmente, se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas como os fogos fátuos. Né? Fato vem de gás. Né? Eu acabei me colocando. Sinônimo. Fato. Muito fogo fato, também chamado de fogo tolo, ou no interior do Brasil, fogo, seria como se fosse um fogo sem forma definida, né? Como se tivesse uma vida. Né? É até utilizado para falar do boitatá, né? Aquele fogo que passa. Né? Então, eles não são nem chamas como os fogos fatos, nem fantasma como nos contos de assombração. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no seu estado normal. Então, olha só, quando fala assim de espírito, como é que é o espírito? Como é que é um espírito? É um fantasma, só aparece à noite. Isso é coisa de filme, isso é coisa de literatura, de medo, é outra coisa. E, infelizmente, muitos de nós, eu fui um deles, o primeiro contato que vai ter com isso é através desses filmes, que não retratam a realidade. Então, a gente acha que o espírito, na hora que você vai dormir, que ele vem, né? Porque ele é algo indefinido, vago. Não. É legal a gente trabalhar, especialmente com criança, como é que é o espírito? É igual a você. Aí eu até brinco, o time que você torce? Não, torce para São Paulo. Quando você morrer, sabe que time vai torcer? São Paulo. Que você é o mesmo. Se você gosta de basquete, você vai continuar gostando de basquete. Se você gosta muito da sua mãe, você vai continuar gostando, porque você é o mesmo, você não vai mudar, só vai perder o corpo físico. Né? Aí, quando a gente vai trabalhar com adolescente, adulto, a gente fala, sua visão amplia, quando você desencarna, você não está mais reduzido no corpo físico, mas você é o mesmo. Né? Não vai mudar. Então, talvez, a depender do seu grau de evolução, do momento que você tiver, você vai ter ali uma amplitude de conhecimento, né? Porque você vai estar um pouco mais amplo. Talvez você vai estar num período difícil, né? Porque você desencarnou, dependendo da forma que você desencarne. Mas você é o mesmo. Você não muda. Porque você, na verdade, você é o espírito. Né? Que às vezes a gente fala erroneamente. O meu espírito. É errado. Nós somos o espírito e nós temos um corpo. Então, é justamente isso. Não são chamas, nem fantasmas que saem voando. Espírito não é isso. Espírito nós somos espíritos. Você quer saber como é que é o espírito? É o jeito que você é. É isso aí. O que muda é ter ou não o corpo físico. Bom? Tudo bem. Item 4. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo envoltório. Um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Então, é muito bonito, né? Porque nós temos dois corpos. Nós somos espíritos e nós que estamos vivos. Nós temos dois corpos, dois envoltórios, vamos dizer assim. Um grosseiro, que é esse que nós estamos vendo aí. É esse que tem cabelo, que tem roupa, é esse grosseiro. O outro, que é e ele é destrutível, né?
Esse corpo aqui é destrutivo, por isso a gente tem que tomar cuidado. Mas é uma agulha que fura, machuca, porque é destrutivo. O perispírito já é um corpo fluídico, é leve, e ele é indestrutível. Não tem como você destruir seu perispírito. Ele é indestrutível. E o perispírito, ele serve, uma vez, quando eu fui ter, eu não entendi o que era perispírito de jeito nenhum. É um amigo meu falou assim, é a cola, que cola o espírito no corpo, como se fosse uma cola, ele que vai ligar. E aí eu entendi um pouco melhor. Por quê? Como é que funciona? O perispírito, ele se conecta, por ele ser semimaterial, ele consegue se ligar ao corpo e consegue se ligar ao espírito, que não é material. Então, ele consegue fazer essa conexão. O que acontece? Se eu pegar aqui a caneta e furar meu rosto, eu machuco a pele, aí transmite a dor, né, pelo sistema nervoso, para o meu cérebro, fala, tá doendo aqui. É aqui que estou levando a pontada. O meu cérebro transmite para o perispírito e eu recebo assim a informação. E aí eu vou devolver a resposta. A resposta seria afastar a caneta que está me machucando. Eu caio, manifesto através do perispírito, manifesto pelo espírito, né, minha ideia, inteligência, e através do perispírito que se conecta ao corpo eu consigo fazer a minha resposta a essa agressão. Então, são dois corpos. Um destrutível, um indestrutível, os dois envoltos no espírito. Quando eu morrer, eu perco um, que é o destrutível, é o corpo físico. Fica o perispírito ainda no meu entorno. Fica à vontade, Ana. Ele é uma fita de dupla face. Isso aí, direto no ponto. É isso aí. É uma fita dupla face. Cola, né, o espírito no corpo físico. Excelente. Isso aí é uma boa para usar também. Gisele, fica à vontade. Já ouviram falar que quando faz uma tatuagem que fica gravado no perispírito? É que é isso mesmo? Já ouvi falar, assim, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A tatuagem que você vai fazer no seu corpo não vai ficar gravada no seu perispírito. Isso aí até quem teve no Conesc Fran, não sei quem participou, até um palestrante tratou desse assunto. Falou que muitas vezes, até de Já uma te forma. falo, né? Que quando a pessoa tem tatuagem, quando ela volta no mundo, ela volta toda manchada. Assim os povos falam, né? Muita gente já falou isso, agora eu não sei. Mas isso não procede, não, dona Amanda. O que acontece, muitas vezes, é que a gente tem um pouco de preconceito com algumas coisas, né? E aí acaba tentando adaptar a nossa religião, as nossas informações, com os preconceitos que nós temos. Isso aí, essa informação não tem nada disso em Kardec, tem informação assim, tem até gente que fala, lá no umbral tem um lugar separado para os tatuados. A gente sabe que o que vai levar, o que vai gravar na gente, o que acontece, são as nossas intenções, né? E não vai ser uma tatuagem que vai diferenciar alguém se a pessoa se massacra. Isso aí é mais uma questão que vai sendo criada, aí, vamos dizer assim, nos corredores e é falada muitas vezes e algumas pessoas acabam passando como se fosse uma informação. A gente sabe que não é. Fique à vontade, Verinha. Eu também já ouvi isso que a Gisele disse. E aí eu gostaria, você que assistiu essa palestra, lógico, é uma pessoa que preparou essa palestra, mas ele deve ter estudado, esclarecer melhor para nós. Eu também fiquei com essa impressão.
Na verdade, velhinho, a palestra dele, depois eu pego o nome, eu não vou lembrar direito, tá no YouTube. Ele não entra, a palestra não foi sobre isso, ele só estava falando dos preconceitos que às vezes a gente usa e adapta a doutrina espírita dentro dos nossos preconceitos. E ele falava que tem pessoa que fala, né, que tem o Vale dos Tatuados, como se fosse um lugar, um umbral destinado a quem tem tatuagem. A gente sabe que isso não é verdade. E também que a tatuagem ela não vai fazer, não vai gravar no seu perispírito. E não é assim que funciona, né? O que acontece é que a gente estuda aqui, e a gente estudou há pouco tempo, que o que acontece é a intenção das coisas. É a intenção. Por exemplo, eu caio. Então, eu estou com uma intenção de raiva, de revolta, isso marca, isso vai definir o que acontece comigo. Não se eu fiz tatuagem, se eu tenho piercing, se eu tenho brinco, isso não tem nada a ver, isso é uma questão material, física. A intenção, as atitudes, a lei de causa e efeito, ela trabalha ali, e não na tatuagem, sei lá, no piercing, alguma coisa assim. Isso aí, pelo menos para mim, né, eu respeito quem pensar ao contrário, quiser falar, fica à vontade, é mais uma questão de preconceito contra quem faz tatuagem, assim, do que uma questão, porque, eu repito, eu nunca li nada próximo disso em Kardec. Nada disso. Kardec nem tratou desse assunto. Fica à vontade, Verinha. Então, mas aí que entra muita coisa, a psicologia. Por quê? Se a pessoa tem a necessidade de fazer alguma coisa, ela quer aparecer de alguma forma. Então, vai estar ligado, sim, no seu, sei lá, no seu patamar espiritual, como que ele está desenvolvendo. Eu acredito que seja isso, mas é um assunto para a gente pesquisar realmente, viu? Mas imagina o seguinte, Verinha, você já deve ter atendido algum espírito, o espírito leva uma facada e morre da facada. Aquilo está tão impregnado na cabeça dele que do lado de lá já não tem faca, já não tem corpo, ele ainda sente a dor e a faca, para ele, ainda está colocada ali no corpo. É isso. Né? Imagina, se eu fizer uma tatuagem, colocar o nome da minha filha aqui no meu braço. Isso aqui, eu tô fazendo uma tatuagem no meu corpo físico, perecível, destrutível, que vai... Né? Agora, qual foi o que você disse? Se aquilo tem uma importância tal, e depois de desencarnado eu ainda continuo me apresentando, né? Aí pode aparecer como aparece a faca, uma pessoa que facada, como a pessoa aparece com outra encarnação, né, com outra aparência, mas aí é uma questão diferente, porque o perispírito, ele é, como está falando aqui, ele é indestrutível e fluídico. Ele não vai ficar marcado ou defeituoso por alguma coisa que fique registrada no corpo físico. Ana, fica à vontade. Será que essa tatuagem poderia ficar como uma fotografia do pensamento? Uma forma pensamento? Aí, uma fotografia do pensamento, eu acredito que sim, mais ou menos naquele raciocínio que eu disse em relação à faca. Né? A gente atende, né? Às vezes o espírito vem e fala, nossa, eu tô com uma faca enfiada na barriga aqui, tá doendo demais. Então, não tem faca. Não tem nem corpo para a faca estar colocada. O que tem é aquele pensamento dele, obsessivo, essa fotografia que a Ana está colocando aí para nós. Né? Porque o espírito, às vezes, preza tanto aquilo, né? Aquela tatuagem, aquela borboleta, aquela rosa, aquela imagem, né? Que foi tatuada ali, e fica ali como uma forma de pensamento, né? Isso. Da mesma forma como pode ser um chapéu. Da mesma forma como pode ser uma bengala. Né? A pessoa sempre usa um chapéu e aquilo uma tabaqueira, né?
Sim, um cachimbo, né? Então, assim, é importante deixar claro que não vai ser um registro no corpo físico que vai perpetuar, né? Porque como está sendo trabalhado aqui, ó, é um corpo fluídico, perispírito, indestrutível. Indestrutível. Essa ideia de que, se você fizer isso, você está estragando seu perispírito, ou ele vai ficar marcado, e depois você vai vir com uma mancha, com uma marca. Isso não. Não é assim que funciona. O que pode acontecer é como a gente falou aqui, né? Mas pode ser uma tatuagem, pode ser um chapéu, um óculos característico, um adorno, né? É por outras questões e não por marcação no corpo físico, piercing, essas coisas, né? Pela cultura, né? Do povo. Sim. Então, me parece muito mais uma questão de preconceito, né? Que vem de achar que quem fez uma tatuagem errou. Não, faz o que você quiser, se você se sentir bem. Tá tudo bem, pode fazer à vontade, não tem problema nenhum. Até o palestrante, Verinha, quando ele falou sobre isso, ele falou, quem tem tatuagem? Metade do salão levantou a mão. Imagina se todo mundo... Então, isso aí é uma ideia que a gente já superou, né? Nos estudos aí, ainda bem. Na minha opinião, que é feio, é. Nossa! Mas aí é uma questão pessoal, né? Cada moço bonito, com a perna bem torneada, cheia de tatuagem. Ah, pelo amor de Deus, aquela pele bonita, clarinha, põe aquela tatuagem horrorosa. Ai, não conformo isso, não. Eu, particularmente, eu detesto. É uma cultura que acho que não vai me pegar nunca, não. Nunca não existe. Mas quem sabe, hein, Ana? Nunca diga nunca. Bom, mas é isso aí. Não, eu vejo senhoras de idade fazendo tatuagem. Onde é que está o juiz? Não, deixa eu calar minha boca. Tá? Isso aí é uma questão pessoal. Cada um... A Ana, a gente está vendo que não vai fazer, talvez. Vamos ver, quem sabe até mais um tempinho ela muda de opinião, né? Quem sabe. Bom, mas brincadeiras à parte, só para gente... viu? Só se me amarrar. Mas, brincadeira à parte, só para encerrar, então, esse item, nós estamos encarnados, estamos vivos, estamos envoltos em dois corpos, o perispírito, que é indestrutível, é um corpo fluídico, e o corpo físico, que é isso que a gente, né, é material aqui, é o que a gente vê. O perispírito, então, como a Ana bem disse, é uma fita dupla face que, por ser semimaterial, ele consegue se conectar com o espírito, que é imaterial, e com o corpo físico, que é material. E aí é por intermédio do perispírito que nós conseguimos fazer o corpo agir. É a sensação, né, de dor, de tudo, né, dos nossos sentimentos pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo, ser humano vivo. Então, tem os três, tem os dois, né, porque é o espírito envolto em dois, está vivo. Perdeu um, está morto. É isso. Porque o perispírito não se perde. O único destrutível é o corpo físico, que é esse que a gente tem que manter hidratado, tomar cuidado para não pegar dengue, tomar cuidado para não pegar doença, comer direitinho. A gente tem que tomar cuidado dele, porque é através dele que a gente consegue exercer o nosso trabalho aqui na Terra para a nossa evolução. E é isso aí. Esse livro é muito gostoso, vocês estão vendo que a gente passa por vários assuntos também, né? Como foi também o Espiritismo em sua expressão mais simples. Nós não vamos ficar muito tempo, porque ele é um livro curto mesmo. Ele tem, nesse livrinho nosso impresso, ele vai da página 37
a página 54. Então, não dá nem 20 páginas. Vai dar 16, mais ou menos. Então, nós vamos estudar ele, vamos dar essa sapiada, essa estudada na doutrina do Espírito de uma forma geral. E aí, depois, a gente entra no nosso debate. Qual será o próximo livro que nós vamos estudar? Muito bem, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. É sempre muito bom a gente relembrar tudo. E no perispírito está a chave, né, de todos os fenômenos, Kardec fala. E quando a medicina acreditar, né, que ele existe, que problemas de muitas doenças serão resolvidas. A chave está nele. Até porque é ele que faz essa ligação. Essa conexão, então, né? Então, vocês imaginam, se um de nós aqui está com um sentimento muito ruim, né? Nós estamos transmitindo pelo nosso corpo, o nosso perispírito, até o nosso corpo físico. Então, a gente sabe, a medicina tem estudado muito, a psiquiatria, a psicologia, a gente tem problemas que são através do nosso pensamento. Por exemplo, um deles é bruxismo. À noite, se eu não colocar uma plaquinha, eu arrebento com o meu dente. Por quê? Porque eu estou transmitindo ali a ansiedade, aquela coisa, e a tendência do corpo é travar. Então, acaba perdendo a pontinha dos meus caninos, estragando o dente. Então, já melhorei muito já. Muito mesmo. Mas estou dando um exemplo muito simples, né? Tem problemas clinicamente maiores, né? Depressão, crise de ansiedade, e até que problemas como doenças autoimunes, que atacam determinados órgãos. Então, a raiz, lá na culpa, na raiva, no medo, na insegurança, né? Então, ou seja, está lá em nós espíritos. E esses sentimentos estão lá. Então, o tratamento dessas doenças, inclusive, não é só orgânico, remédio, tratamento. É através de terapia, através dessa parte também que trabalha os nossos sentimentos. Aí você vê que fenômeno esse, né? É um fenômeno, o bruxismo. É raiva também, né? Aquela raiva contida. Isso aí. As nossas mazelas, né? Que a gente descarrega 70 toneladas no maxilar. Exatamente. O remédio, o nome já diz, remediar. Ele não vai curar. Ele só vai tratar ali, melhorar aquela dor, mas tem que procurar na causa mesmo. Exatamente. Só vai aliviar os sintomas, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, na semana que vem, a gente continua a partir do item 5. Eu tenho também bruxismo. E se não colocar a placa... Eu já usei placa muito, agora não uso, já melhorei bem, sabe? Mas agora não uso placa mais, não. Mesmo porque eu já andei depois da pandemia, depois desse herpes, andei perdendo 2 dentes. Um aqui e outro aqui. Tive que extrair. A idade também, né? Junta tudo. Mas isso aí. Isso aí. São os leões de cada dia que a gente vai derrubando. É. Muito bem.